Sério? Bem na hora. Antes eu me preocupava com as motos, mas agora avião, agora já é uma nova preocupação. Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma videoaula de matemática? No caso, hoje vamos continuar com a nossa playlist que acabamos de começar sobre a divisão. No caso, hoje iremos falar agora sobre propriedades da divisão. As que são válidas e as que não são válidas. Principalmente as que não são válidas para a gente não cair em pegadinhas ou cometer alguns erros bestas quando envolve operações de divisão. Multiplicação, já estou pensando na playlist passada ainda. Bom, então hoje vai ser o último vídeo, que também acabamos de começar, né? Mas o último vídeo que vai tratar sobre esse assunto teóricos, né? Porque primeiro vimos as definições, os sinais, e agora vamos falar sobre as propriedades, para depois entrarmos no processo de divisão, né? Trabalhar já com cálculos e outras atividades. Beleza? Então, bora lá agora para a nossa videoaula sobre propriedades da divisão. Simbora! Bom, pessoal, então agora bora falar sobre as propriedades da divisão. Propriedades que não são válidas e as propriedades que iremos trabalhar ao longo de outras videoaulas, beleza? Bom, mas por que algumas propriedades não são válidas? A gente vai ver melhor esse conceito agora. Primeira propriedade, comutatividade. Lembra a questão da comutatividade? A ordem dos fatores não altera o produto? Isso a gente viu lá na multiplicação, né? E essa frase, geralmente muitas pessoas utilizam ela durante seu dia a dia em alguma situação, né? Para explicar que não vai fazer diferença você fazer daquele jeito ou daquele jeito. Mas, adivinha, na divisão, a comutatividade não é válida. Você não pode utilizar essa propriedade quando se trata de divisão. Por quê? Olha aqui o exemplo que tem. 10 dividido por 2 é igual a 5. Só que a ordem, se eu alterar a minha ordem, altera o meu resultado. Porque 2 dividido por 10 é 0,2. Resultado totalmente diferente. Então, se eu altero a ordem do meu dividendo e do meu divisor, o meu quociente não vai ser o mesmo. Porque lembra, a frase diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Fatores são elementos que se multiplicam e produto é o resultado de uma multiplicação. No caso aqui agora já é diferente. A ordem do dividendo com o divisor altera sim o quociente. Então por isso que nas propriedades a comutatividade vocês não irão utilizar ela quando se trata de divisão. A ordem que você dividir os elementos vai alterar o seu resultado. Por isso que tem que tomar cuidado quando é entregado um exercício de divisão. Você não pode alterar. Ah, se fosse 10 multiplicado por 2, ou 2 multiplicado por 10, não importava a ordem que eu colocasse na calculadora. Ou quando eu fosse fazer minha equação, ia dar o mesmo resultado. Só que na divisão já vai alterar. Então, a comutatividade não é válida. Então, a ordem dos fatores altera sim o produto quando se trata de divisão. Beleza? O outro é a associatividade. Você associar os elementos entre si. Por quê? Na multiplicação, não importava. Ah, você tinha um exemplo lá, 10 vezes 2 vezes 3. Se eu multiplicar 10 vezes 2 e depois multiplicar por 3, não vai alterar o meu resultado se eu multiplicar 2 vezes 3 e depois multiplicar por 10. O resultado vai ser o mesmo. Então eu podia associar meus elementos entre si. Agora adivinha, na divisão, a associatividade não é válida. Por quê? Olha o exemplo aqui. Eu tenho 10 que está dividindo 20 que divide por 2. Só que o 20 e o 2 está entre parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver eles. Aí, aqui eu já tenho um outro exemplo. Eu fiz meio que a associatividade. Eu associei já elementos diferentes. 10 dividido por 20. Tudo isso, o resultado divide por 2. Adivinha? Resultados diferentes. Porque se eu dividir 20 dividido por 2, vai dar 10. 10 dividido por 10 dá 1. Agora, se eu dividir os mesmos números, só que eu mudar a ordem, associar primeiro outros elementos, 10 dividido por 20, nessa ordem, dá 0,5. E 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Então, olha só a diferença de resultados, só porque eu fiz uma divisão primeiro que a outra. Então, por isso que a associatividade, você fazer a associação entre os elementos que estão participando da operação, não é válida quando se trata da divisão. Na multiplicação, ela é válida. Não importava qual ordem eu seguisse. Já quando se trata da divisão, adivinha? Está fora de jogo esse elemento.
Beleza? Então já vimos aqui duas propriedades que estudamos na multiplicação, que na multiplicação podia, só que agora quando se trata de divisão já não pode. Outra situação é que o zero não divide. O zero não é divisor. Tem até já um vídeo lá nas curiosidades de histórias da matemática, acho que um dos primeiros vídeos que eu postei é falando sobre o zero, a história e suas curiosidades, né? E o zero, ele não pode dividir. O zero, ele pode ser o dividendo, aquele que irá sofrer divisões, mas o zero não pode ser o divisor, porque uma divisão por zero é indeterminada. 10 dividido por zero, indeterminado. Eu estou dividindo uma quantidade por nada. Então, não vai ter resultado, é indeterminado. Você pode até jogar nas suas calculadoras, sempre vai dar algo como indeterminado ou que não é possível. Então, o zero, ele pode sim participar da divisão como dividendo, aquele que irá sofrer divisões, mas nunca como divisor, aquele que irá efetuar a divisão. Porque pensa, você tem 10 amigos e vou dividir 0 balinhas. 0 balinhas para cada um. Então, como dividendo, ele pode. Como divisor, o zero não pode entrar. Beleza? Bom, então essas são aqui algumas propriedades que a gente não irá utilizar na divisão, que aí tem que ficar atento. Mas tem algumas que elas são válidas, como o elemento neutro. Existe um elemento neutro na divisão, aquele que nunca altera o resultado, que ele participa da operação, mas não altera. No caso, o elemento neutro da divisão é o mesmo da multiplicação, é o número 1. O 1 é o elemento neutro da divisão. 10 dividido por 1 é 10. Se fosse na multiplicação, 10 multiplicado por 1 também ia dar 10. Então, o elemento neutro da divisão existe, tem um número que não altera resultado, que é o mesmo da multiplicação, o número 1. Então, o elemento neutro tem essa propriedade quando se trata de divisão. E tem o outro. Múltiplos têm o mesmo quociente. Como assim múltiplos têm o mesmo quociente? Quociente é o resultado. Os múltiplos dos números que a gente trabalha sempre darão o mesmo resultado, não importa qual seja. Olha o exemplo aqui para entender melhor. 6 dividido por 2 é igual a 3. É só você pensar, eu tenho 6 balinhas, quero dividir entre 3 amigos. Entre 2 amigos. Cada um vai receber 3 balinhas. Só que agora, se eu trabalhar com os múltiplos do dividendo e do divisor, eu ainda vou ter o mesmo resultado. O exemplo aqui, eu multipliquei o 6 e o 2 por 3. 6 multiplicado por 3 dá 18. 2 multiplicado por 3 dá 6. 18 dividido por 6, que são múltiplos de 6 e de 2, dá o mesmo resultado, o mesmo quociente, o número 3. Então, os múltiplos dos números também sempre irão possuir o mesmo quociente, darão o mesmo resultado. Lembrando que quando eu trato de múltiplos, eu tenho que multiplicar tanto o dividendo como o divisor pelo mesmo número, não pode ser por números diferentes. Se eu multiplicasse o 6 por 5 e o 2 por 2, já ia encontrar números diferentes que não poderia dar o meu mesmo resultado. Por isso que quando eu quero saber múltiplos, eu pego e multiplico pelo mesmo número, que aí eu encontrarei o mesmo resultado. Beleza? Bom, pessoal, essas aqui são propriedades da divisão, né? Eu queria principalmente trabalhar essas que não são válidas, mas por curiosidade, porque se você vê algum exercício que você encontra essa situação, não pense em colocar o mesmo resultado. Eu dividi 10 por 2, então vou colocar o mesmo resultado aqui. Não. Lembra, comutatividade não é válida. Ou se tem exercícios desse tipo aqui, que muitas vezes pode cair em prova, se você resolve um, o resultado do outro não será o mesmo. Porque lembra que a associatividade também não é válida. Ou não cai na pegadinha de que se o zero tiver como divisor, você irá encontrar o resultado zero. Não, é indeterminado, né? Porque pode muitas vezes ter pegadinhas em atividade e tudo mais, que aí se você estiver atento, você não cai nelas, beleza? E lembrando que tem essas duas propriedades que são válidas quando envolve a divisão. Beleza, então, pessoal? Bom, e por aqui eu finalizo essa videoaula de hoje, né? Agora com a última parte teórica em relação à divisão. Nas próximas videoaulas agora vamos entrar nas divisões em si, né? E no mesmo estilo da tabuada, a gente vai ver quando que o número é divisível por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Beleza, então? Bom, então por aqui eu finalizo essa videoaula de hoje. E você já sabe, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para dar aquele apoio no Projeto Animafe. E também não esqueça das nossas redes sociais, Instagram e no TikTok também. Seguir para dar o apoio em todas as redes sociais onde o Projeto Animafe está atuando. Beleza, então, pessoal? Então falou, até a próxima videoaula.